A gente não precisa mais pensar naquela de só uma iluminação central, como antigamente a gente só tinha uma luz central. Então a própria marcenaria faz esse complemento da iluminação. Eu acho que isso é muito legal, porque dá pra gente trazer o aconchego e a funcionalidade, né? Ele destaca, ele valoriza, né? Ele traz as texturas que o MDF, a proposta, né, do móvel também ela é estética. Então a gente consegue valorizar isso que o MDF tem, que o móvel traz também. Hoje, o nosso podcast vai ser em um ambiente diferente, num lugar muito iluminado em todos os sentidos. Estamos na Elmax e hoje trago a Josielen, que é arquiteta da loja, né, que trabalha aqui com o pessoal, dá toda a assessoria, faz todo um atendimento aqui, tanto para os clientes finais como para outros arquitetos, e a Mari, que é a gerente da loja. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Eu queria que vocês contassem para a gente um pouco a história da Elmax, como que teve a ideia, o que os donos pensaram e como é que ela foi crescendo, porque hoje é uma grande referência, né? Pelo menos eu entendo como uma grande referência em iluminação aqui na nossa cidade, tanto que a gente tem uma parceria muito forte lá na Celu, com a iluminação dos nossos móveis. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Mari. Então, a Elmax está há 13 anos no mercado e ela veio justamente com essa ideia de ser referência na região do Vale. Porque quando ela foi idealizada, na região nós tínhamos pouquíssimas opções de iluminação. Então, geralmente as pessoas tinham que ir para São Paulo para buscar algo que fosse referência, né? Entre os arquitetos, na iluminação. Então, a gente trouxe a Elmax, ela foi criada com esse intuito de ser referência mesmo. Com esse tempo, a gente conseguiu, né, criar experiências, dividir parcerias, grandes parcerias, inclusive com a Celu, justamente porque a gente busca grandes parcerias, a gente procura atender sempre com qualidade e com o conhecimento técnico que a gente trouxe aqui para a cidade. Muito bacana. Você falou de ir para São Paulo buscar iluminação, isso me trouxe uma lembrança, assim, de muitos anos atrás. Em 97, meu pai montou uma pizzaria lá na nossa cidade, lá em Redenção da Serra. E ele queria fazer um ambiente super bonito, bem iluminado, e não é que era bem iluminado, bem decorado de iluminação. Então, uma luz amena, uma coisa mais ambiente, aquela coisa mais escurinha e tal, e nós não conseguimos comprar nada por aqui. Nós tivemos que ir. Isso foi em 97, faz bastante tempo isso, né? Muito. Realmente evoluiu bastante, né? Ainda bem que a gente conseguiu trazer essa informação, né, para as pessoas também. É muito, muito legal, porque não tinha realmente. Você falou agora, veio claramente essa memória, né? E como eu vivi isso pessoalmente, acho que muita gente viveu isso. Então, que bom que hoje a gente tem aí vocês para nos atender, porque eu entendo que é muito completa essa loja. Né? Tudo que a gente precisa, tudo que nós da Celu pelo menos precisamos, a gente liga para a Josi sempre tem um recurso para atender a gente e resolver ali a nossa necessidade, né, naquele momento. Pela experiência de vocês, em que momento vocês entendem que é o ideal, que é o melhor momento para entrar com a iluminação? Dá para ser feito do meio para o fim? Tem que ser feito desde o começo? Qual a dinâmica, como que isso poderia ser resolvido, por exemplo, num caso de um cliente que não tenha um projeto de elétrica de arquiteto, por exemplo, e ele decide fazer ali, pensa na elétrica, como é que a gente pode pensar na iluminação? A iluminação inicialmente sempre é pensada no projeto, mas quando o cliente não tem esse projeto, a gente consegue dar esse direcionamento para ele, de acordo com os pontos que ele tem. Então, com a variedade de produtos que a gente consegue atingir aquele objetivo dele, pensando tanto na estética quanto na funcionalidade.
Isso é muito legal. E o fato de não haver a necessidade também do cliente ter um projeto de arquiteto, é claro que quando tem, facilita um pouco, porque já está tudo definido, a gente já tem a posição, né? Mas o fato de vocês conseguirem atender também, né, sem o projeto de iluminação, é Iluminoteca que chama? Como é que chama isso? Projeto luminotécnico. Luminotécnico? Isso. Então, sem esse projeto é muito bacana, porque eu acho que não é todo mundo que faz, né? Sim. Aqui na loja a gente acaba desenvolvendo também quando o cliente não tem. Então a gente fornece isso e então facilita para o cliente também, que daí ele consegue ter um entendimento maior e melhor de como vai ficar o ambiente dele. Agora, trazendo aqui para o nosso mundo, né, para o mundo da marcenaria, para o mundo dos móveis, como é que vocês entendem que a iluminação pode facilitar o dia a dia do cliente, o dia a dia, a rotina daquela família, né? O que vocês indicam de onde colocar? Como que vocês acham que isso poderia facilitar? Hoje, a gente não precisa mais pensar naquela de só uma iluminação central, como antigamente a gente só tinha uma luz central. Então, a própria marcenaria faz esse complemento da iluminação. Tem projetos que a gente pode trabalhar a iluminação somente na marcenaria e não colocar no gesso. Então, a gente tem produtos específicos para isso, que vai atender tanto uma luz mais agradável, como uma luz mais eficiente para atender todos da família. Tanto para uma área de trabalho, ou como uma área de lazer, ou um momento de uma luz mais confortável, com um sono mais tranquilo. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar de várias formas. Eu acho que isso é muito legal, porque dá para a gente trazer o aconchego e a funcionalidade, né? Eu sou a louca da luz. Se eu pudesse, colocava LED em tudo quanto é lugar, porque eu acho que fica lindo, acho que fica muito bonito, né? LED, espelhos, são coisas que me encantam bastante dentro de um projeto da marcenaria. E, às vezes, você faz essa junção até de colocar o LED, no fundo tem um espelho, tem um reflexo que fica bonito. Ai, eu fico louca, fico encantada, gosto demais. Então, eu acho que é muito bacana, né, colocar. E sem contar a parte que você falou, que antigamente a gente tinha, né, só aquela luz central no ambiente, aí sempre o móvel faz sombra numa coisa, faz sombra em outra coisa. Então eu acho que traz bastante conforto mesmo e tem bastante funcionalidade, né? Não dá para abrir mão, não é mesmo? É verdade. Eu sou suspeita a falar, né? Porque eu também gosto muito da iluminação no móvel. Ele destaca, ele valoriza, né? Ele traz as texturas que o MDF, a proposta, né, do móvel também, ela é estética. Então a gente consegue valorizar isso que o MDF tem, que o móvel traz também. E o legal é que hoje a gente tem peças muito modernas, cada vez mais. Então a gente consegue trabalhar a temperatura de cor, às vezes, num ponto só de LED. A gente tem uma fita de LED que ela consegue trabalhar 3 tonalidades. A gente consegue dimerização, então eu consigo aumentar ou diminuir a intensidade desse LED. Então, além dele ser uma iluminação de apoio, ele vai ser uma iluminação de abajur, ele vai ser uma iluminação funcional, e aí vai depender do ambiente também que a gente vai aplicar, né? Mas isso a gente consegue fazer hoje por conta desse desenvolvimento do LED mesmo. Não, acho fantástico, fantástico. E vocês me mostraram, até trouxeram aí, depois a gente pega, aquele spotzinho, eu fiquei encantada com aquilo. Ele dá uma abertura de luz assim, vou falar de grande, pensando no tamanho dele, entendeu? Mas ele consegue pegar, assim, bastante uma área um pouco maior, ou ele fica bem direcionado. A gente poderia usar num nicho, numa estante, para focar num quadro ou num porta-retrato. Como que a gente usa aquilo? Ele é uma peça bem minimalista. E por ele ser pequeno, parece que ele não vai entregar uma iluminação, mas ele entrega. Ele tem um foco super marcado, então é excelente justamente para quadro, porta-retrato, ou às vezes uma escultura, quer colocar no nicho para focalizar numa escultura, ele fica uma iluminação bem marcada e ele consegue trabalhar a profundidade. Às vezes no ambiente colocou uma prateleira com vários spotzinhos desse, então você consegue trabalhar isso de luz e sombra. Então fica um efeito bem interessante. E o legal dessa peça, ela foi um lançamento
desenvolvido, ela foi trazida na Expolux, na feira que a gente tem de iluminação. No ano passado ela foi exposta na Casa Cor. Então é uma peça que realmente tem uma funcionalidade, tem a estética, né? E a gente consegue trazer isso já em vários projetos. Bacana. E vindo já, né, dessa fala aí de feira, o que tem hoje de tendência que vocês acreditam que veio para ficar? A tendência na iluminação está sendo cada vez mais a minimalista. Então, peças menores, mas com a mesma eficiência luminosa. A gente tem opções de perfil que ele é mais slim, bem mais fininho, então você vê só um foquinho da luz. As fitas de LED também a gente consegue trabalhar nela mais fina. E também a intensidade da luz. Então fica uma fita bem decorativa e vai ficar um efeito bem bacana. Você vê o móvel, às vezes você quase não vê que tem iluminação ali, mas a gente sabe que tem porque a luz ela entrega aquilo que se propõe. A gente estava falando há pouco sobre a tela tensionada, né? E que é uma tendência. Vocês acreditam que ela veio para ficar? Vocês acreditam que é um negócio que a gente vai ter aí por muito tempo como moda? E ela não é só moda, né? Ela tem ali uma grande funcionalidade, não? A proposta da tela tensionada é trazer iluminação natural. Então a ideia dela foi projetada para trazer esse conforto que a luz natural traz para a gente. E hoje a gente consegue também trabalhar intensidade, tonalidades, e hoje a gente consegue fazer a aplicação dela até em móvel, de repente no fundo de um móvel, para ela trazer aquela luz mais indireta. Apesar de não ser um produto tão novo no mercado, ela está sendo muito nova nessa exposição. Todas as pessoas conhecerem, terem acesso, mais profissionais colocarem ela no projeto. É isso que eu noto, porque para mim é uma novidade. Eu fui ter contato com tela tensionada pela primeira vez o ano passado. Foi, acho que na Casa Cor mesmo, que tinha lá em alguns ambientes. Foi a primeira vez que eu vi, que eu tive ideia, né, do que era aquilo, né? Ainda fiquei olhando, porque ela parece um tecido, né? Parece um pano. Eu falei, mas que esse pano iluminado, gente. A tela é justamente isso. Mas é muito bonito a forma de aplicar, sim, né? A gente fala de tela exatamente, né? Ela é um tecido que, de fato, ele é tensionado e projeta aquela luz mais difusa, mais natural. Então, o que acontece? Nós temos poucas empresas ainda produzindo esse tipo de material e a gente até acredita que, por isso, ela tenha sido pouco explanada, pouco divulgada. Mas que legal que veio, né? Que a gente agora consegue ter mais esse acesso aí e no móvel ela fica maravilhosa aplicada. E como é que ela é? Como é que ela é por trás da tela? O que ilumina ali? O que tem ali atrás que ilumina? Isso é uma curiosidade mesmo, porque não faço ideia de como é que aquilo é iluminado. A tela, o fundo dela a gente faz com MDF mesmo e a gente utiliza a própria fita de LED. Então tem os espaçamentos corretos, dependendo da intensidade luminosa que a gente quer trazer, e é com a fita de LED. É bem simples a instalação, ela é um perfil de alumínio, onde essa tela ela é prendida, então para manutenção também é simples, é só remover a tela, tem acesso à fita e faz essa manutenção. Nossa, que legal. E ela fica uniforme, né? Porque ela fica todinha acesa, assim. Eu acho muito bonito. Tô louca pra usar em algum momento. Preciso bolar alguma coisa aí, precisa entrar alguma coisa para nós lá com a tela pra gente poder usar, pra poder ver como é que vai ficar isso no móvel, porque vai ficar muito bonito. Para marcenaria também ela é legal porque ela é totalmente personalizada. Então, à medida que você passar, de repente, a gente quer colocar no fundo de uma prateleira, quer colocar ela, de repente, até no nicho, você consegue passar para a gente a medida, ela vem exatamente na medida que você precisa para aplicar. Então, é sob medida ali o tamanho, não é nada muito engessado. Isso é legal. Isso é muito legal. E agora vocês agora não, né? Vocês têm isso aqui? A gente tem uma pequena amostra, mas a gente também vai trazer para ter aqui no showroom ela em Então, mas quando eu falo vocês fornecem. Sim. A gente consegue comprar aqui. É que ela é sob encomenda, justamente para ela ser personalizada, sim, né, por medida, mas a gente consegue estar atendendo. Nossa, que legal. Outro dia alguém me perguntou sobre tela tensionada, não vou conseguir lembrar agora saber quem é, e agora já sei onde eu posso indicar, porque eu não sabia que vocês tinham, não. Que legal. E a luz, quente ou fria? Quem decide isso
Como que isso é decidido e definido? Essa é uma pergunta que gera muito debate. Polêmica. Bem polêmica. E a gente precisa pensar na temperatura da cor como a gente vê o sol. Durante o dia, essa variação de luz, de fria e quente, acontece durante o dia. Porque no período da manhã, a luz ela está mais fria. E vai chegando no final da tarde, essa luz é mais quente. Então, a luz artificial é da mesma forma. Só que como a gente utiliza a luz mais à noite, o ideal é a gente pensar no conforto, né, das pessoas, e justamente porque ela também é saúde. Porque ela altera justamente o ciclo circadiano das pessoas. Então, a luz fria, a gente pode utilizar para demandas de foco e atenção. E luz quente para relaxamento, para conforto, aconchego, para estar já próximo de dormir. Então, para gerar esse descanso, para sinalizar para o corpo que já é momento de descanso. E quando está em trabalho, precisa de foco e atenção. Então, é uma luz mais eficiente que a luz fria, a neutra. Agora eu vou entrar em outro âmbito aí, porque você vai ter que explicar o que é ciclo circadiano, mulher. O ciclo circadiano é o ritmo circadiano que o ser humano tem, que é o ciclo de 24 horas. Que é o conceito de Aquele atenção, do despertar e tananã, isso, e hora de dormir. Que regula todos os hormônios. Então, às vezes, uma pessoa fica exposta muito tempo numa luz muito fria, às vezes ela fica muito agitada, aí não consegue dormir, tem problemas de sono, e é a luz que está influenciando. Às vezes entra no ambiente e não está se sentindo bem, é a luz que está influenciando até mesmo o humor da pessoa. Então, a luz influencia muito a sensação e a percepção de cada um. E não é igual para todos. Nunca imaginei isso tudo. Isso foi uma aula agora de iluminação, gente. Nunca, não imaginava isso de jeito nenhum. Na verdade, assim, entre os profissionais, a tonalidade quente é unanimidade, né? Porque ela traz a beleza, ela ressalta a cor dos materiais, ela traz esse aconchego. Quando a gente fala na tonalidade, a gente não está falando na potência, né? Porque a gente pode ter uma luz mais aconchegante, mas com um bom fluxo luminoso, que vai iluminar. Mas hoje a gente já consegue ter luminárias integrativas, que ela já vem com esse dispositivo na própria luminária, onde ela consegue trabalhar esse ciclo. Então, durante o dia, ela consegue identificar quando a pessoa precisa de uma luz um pouco mais fria ou ela mais quente, e já trabalhar automaticamente isso dentro da casa. Mas isso é linkado à automação da casa ou não? Ou você tem isso independente de uma automação? Ela precisa, sim, de uma certa automação. Eu acredito que com aquele circuito da Alexa, né, ela já consiga trabalhar. É simples para o uso de hoje em dia, né? E, lógico, são luminárias mais direcionadas, mais específicas. Mas o legal é que a gente já vê que essa tecnologia já está vindo para a iluminação, né? Para a iluminação residencial. Então, a gente consegue trabalhar isso especificamente. Automação, vocês acham que, a gente falou nela, vocês acham que ainda é um luxo ou já virou uma necessidade? E aí, Josi? Olha... Alexa, apague as luzes. É luxo, mas né, também é comodismo, digamos assim, é praticidade. Então, você ter ali todo o ambiente pensado, automatizado, com circuitos, isso facilita o dia a dia e a dinâmica dos usuários do ambiente. É uma coisa assim que não é tão introduzida, popularmente assim, 100%, mas vem ganhando força cada vez mais, justamente com a facilidade das peças, desses módulos que vêm de separado, que a gente consegue estar ligando no circuito. Então, às vezes, nem sempre precisa de uma empresa especializada, apenas um profissional habilitado para estar instalando esses circuitos individualmente. Antes, teria que fazer um circuito completo de uma casa inteira, mas pode fazer agora separadamente. Eu quero automatizar apenas um ambiente. Então, hoje é possível fazer isso. Isso é muito interessante, né? Porque
De repente, você automatizar ali o seu quarto, colocar uma automação justamente porque tá certo que tem toda aquela coisa de interruptores paralelos e tal, mas enfim, às vezes está do lado de um, não está do lado do outro, né? No caso de um casal. Então, eu acho bacana. E eu não sabia que dava para fazer uma automação. Na minha cabeça, ainda era aquela coisa de você ter que fazer para a casa inteira, para toda a estrutura. Não sabia. E pelo que vocês estão explicando, também dá para automatizar ali só a parte de iluminação, Sim, né? Que agora, por ambiente, que já tem essas luminárias diferentes. Muita novidade para mim, gente. Para vocês pode não ser, mas para mim, que sou completamente leiga nessa parte de iluminação, eu estou ficando encantada, porque estou adquirindo muito conhecimento aqui agora. E é um mundo diferente e um mundo muito bonito, né? E como a gente trabalha um pouco com isso lá na Celu, a parte da luz, da iluminação decorativa, é muito legal a gente saber e entender isso. Eu ia até perguntar o que define, né, a cor a temperatura da luz, mas você explicou perfeitamente. É o uso, a finalidade do ambiente, a finalidade do local, né, do lugar, entendeu? Então, e uma aula aí que eu não imaginava que era dessa forma que a gente definia. Então, hoje a gente já vai poder trabalhar de uma forma diferente, abordar diferente, né? O que põe aqui, se é fria, se é quente. Para maquiagem, o que usa? Fria, quente, neutra? Fria jamais. Porque a luz fria, ela distorce muito as cores. Então, é sempre de luz quente e luz neutra. Porém, aí entra uma outra questão muito importante. Ai, meu Deus. O IRC. O IRC é o índice de reprodução de cor. O sol reproduz 100%, que é a cor fidedigna das cores. Lâmpadas comuns é em torno de 80%. Mas hoje a gente já tem fita de LED, tem lâmpadas que produzem um IRC de 95, 97, 90, que é justamente essa percepção real da cor. Então, às vezes você vai numa loja, veste uma roupa, tá uma cor, chega na sua casa é outra tonalidade. Maquiagem não é diferente. Então, você faz uma maquiagem numa luz fria, aí você vê pela uma luz quente. Tá totalmente diferente o tom. Então, ideal é sempre luz quente ou luz neutra e pensar sempre em buscar um IRC mais alto possível. E esse IRC a gente consulta como? Na própria peça. Todas as lâmpadas ou fita de LED, ela vem todas essa especificação técnica. Tanto de potência, fluxo luminoso e justamente esse IRC. Ele vem marcando. Eu tive um problema não, né? Foi uma situação com uma cliente uma vez que ela escolheu uma cor e lá na nossa loja tem o nosso ambiente, tem a nossa iluminação. Então ela escolheu aquela cor. E a gente fez exatamente da cor que ela escolheu. Só que quando a gente instalou, ela disse que não era a cor que ela tinha escolhido. Quando a gente instalou na casa dela. E não era, mas que aquela cor também era muito bonita. E que o móvel podia ficar. E eu falei para ela, não, mas é. Ela falou, não é. De jeito nenhum que é a mesma cor que eu escolhi na loja. Então, ali, naquela situação, eu entendi a coisa da iluminação. Falei, gente, como que pode? O que aconteceu aqui? Onde foi que a gente se perdeu? Onde que as coisas se perderam aqui para ela estar com essa sensação? E aí que a gente foi pensando e conversa com uma pessoa, conversa com outra. Aí algum arquiteto na época me falou assim, é uma iluminação. Com certeza a iluminação aqui da loja é diferente da iluminação da casa dela. E porque era uma casa de campo, então era muita luz natural, né, muita luz clara, fria, que ela tinha no ambiente, e lá a gente trabalha com quente, né, neutra e quente. Então deu realmente a diferença. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até falo para o cliente, quando vai lá escolher cor de móvel, eu falei, venha de dia, por favor, porque é melhor.
né? Porque daí a gente tem a condição de, se for preciso, ir para o lado de fora da empresa para ver numa luz mais natural do que ficar focado ali só na iluminação artificial que a gente tem e de repente ele ter uma luz diferente em casa. E luz é muito sensação, né? Então tem pessoas que têm essa sensibilidade maior quando consegue perceber essa diferença, às vezes muito sutil, mas ainda assim ela consegue perceber essa diferença, principalmente algo que traz cor, né? Então isso aí, algumas pessoas têm essa sensibilidade mesmo. Eu ia perguntar isso para vocês, se vocês entendem, vocês entendem não, né? Se vocês já tiveram alguma situação de ter essa mudança da percepção, até mesmo da funcionalidade ou do ambiente, de alguém falar, não, mas não era isso que eu esperava, ou o que eu vi lá na loja ficou diferente daqui, se vocês já tinham tido alguma vivência nesse sentido de mudança de percepção. Acontece, raramente, mas acontece, né? Justamente porque essas pessoas têm as diferenças de percepção da luz. Então, o que a gente busca fazer para diminuir essa diferença? Sempre que a gente pode, a gente faz uma visita no pós-obra para a gente ver como ficou a iluminação no habitual, no ambiente, para a gente também ter essa sensação de iluminação, de tonalidade. Então, principalmente porque a gente trabalha com peças decorativas, né? Então, tudo traz cor, acabamento. Então, para a gente ter isso também mais aguçado para as consultoras, né? Isso é importantíssimo. E também para a gente já orientar o cliente antes desse momento. O que vocês acreditam que é mais importante? Pergunta de milhões. Projeto de iluminação pronto primeiro, projeto de marcenaria pronto primeiro? Na verdade, os dois se conversam. Porque a maioria das indicações acaba sendo sempre luz quente, a neutra. Dificilmente a gente vai indicar uma luz fria, ou até mesmo os arquitetos solicitam luz fria. É muito pontual quando um cliente deseja, mesmo que não gosta de jeito nenhum de luz quente. Porque a tonalidade, ela de fato vai definir a textura dos materiais e ela também altera a cor do MDF. Então ela vai valorizar mais uma luz mais amarelada com MDF de cor mais escura. Se é um MDF mais claro e você usa uma luz fria, ele evidencia mais para uma luz azulada. Então isso vai trabalhar diretamente nessa percepção do ambiente como um todo, né? Nem só pensando, ilumina bastante ou não, mas como esses materiais vão ficar expostos e como que vai influenciar também nas pessoas. Então, o ideal é trabalhar junto e sempre pensando qual que vai ser a cor dos materiais. Às vezes acontece de não ter definido ainda, né? Os materiais, as cores, e aí a gente gosta de salientar isso para o cliente, que pode ter uma alteração depois também. Então, para ele já estar ciente dessas mudanças que pode acontecer. E sempre a gente também faz vamos dizer, essa anamnese com o cliente, né? Já pensou na proposta da marcenaria? Já tem algum projeto? Justamente para a gente trabalhar isso em conjunto. Claro que se ela vai ter um guarda-roupa numa parede maior, a gente vai pensar numa iluminação no teto para valorizar esse imóvel, na sala, mesa de jantar, né? Então isso é legal que isso já tenha sido planejado. Então possivelmente ele vai ter esse projeto de marcenaria antes, né? Pelo menos para ele saber onde vai o layout desses móveis. Mas o ideal sim é trabalhar em conjunto, até se a gente for pensar na iluminação do próprio móvel, né? Um ponto de energia onde precisa, qual a quantidade de iluminação vai ter esse móvel para a gente conseguir trabalhar um apoio. Mesmo porque eu acho que uma iluminação errada, ela pode deixar um ambiente que é sofisticado, bonito, com cara de barato, vamos dizer assim, né? Não sei se barato seria a palavra certa para isso, a definição correta para essa história, mas se você colocar errado, eu acho que vai dar uma... Vai desvalorizar o ambiente. Desvalorização, exatamente. Aqui eu costumo falar para os clientes que a iluminação é 50% do projeto.
Então, o restante é a marcenaria, o revestimento, né, o mobiliário todo em si, mas a iluminação ela vai trazer a valorização do restante. Ela vai trazer o aconchego, o destaque que esse imóvel precisa, vai trazer o apoio de iluminação que está faltando no ambiente. Então, eu acredito hoje que 50% do projeto é da iluminação, resultado do projeto. Eu acho também. Gente, a iluminação é tudo, porque ela muda muito a caracterização do lugar, do ambiente. Muda demais, 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 demais. Tem alguma coisa que influencia na durabilidade da luminária, do LED, da lâmpada? O que pode influenciar nessa durabilidade, nesse tempo de vida? A durabilidade vai também em questão de marcas, né, fornecedores, e também a instalação. Isso também influencia bastante a forma de instalação das peças, instalação correta, né? E o tempo de uso, que às vezes uma fita de LED lá tem uma vida útil de 10.000 horas. Ah, mas é uma fita que o cliente usa 1, 2 horas por dia. Ah, mas pode ser uma fita que o cliente usa o dia inteiro, que é uma área de trabalho. Então, isso também vai interferir na durabilidade final. Tem uma incidência, assim, a fita já queima a fita? Ou é mais aquele drive? Dificilmente a fita queima. Normalmente é o driver, que é justamente por conta de oscilação de energia, aí ele está sinalizando ali, né? Ajustando isso e acaba queimando o driver. A fita raramente acontece isso, mas se ela tem a vida útil dela, né? Então vai ser por um tempo, ela automaticamente vai. Legal. Tem uns LEDs que são sem, né? Sem, que não usa mais o drive, né? Drive, fonte, enfim. Cada pessoa chama de um jeito. Eu tenho um pouco de preconceito nessa fita ainda. O que vocês me dizem? É melhor usar o drive? Ainda é melhor? Ou a tecnologia já tá tão avançada, tá tão boa que tá ok não usar? Porque o drive, para que ele serve? Você fala mais. Pode. Eu ia falar, mas eu falei. Não, fala. Pode falar. Porque assim, as fitas de LED, ela é de baixa tensão, 12 volts. Então, pensando em segurança, é muito melhor. Então, pensando que a gente vai estar utilizando uma fita no perfil, e ela pode estar em contato por eventualmente um erro, alguma coisa assim, ou descolou. Então, se a pessoa toca numa fita que ela é tensão direta, ela vai tomar um choque. Agora, se é uma fita em 12 volts, ela não vai sentir essa descarga. Então, ela é muito mais segura. Então, a não ser que uma fita de LED direta, ela precisa ser toda emborrachada e tudo mais. Só que ainda assim acontece dela pegar a oscilação de energia, então ela tem vibração. Então você percebe ela piscando. Então, assim, precisa estudar situações. A gente não precisa também demonizar a fita direta, mas a gente precisa saber em quais locais a gente pode utilizar ela. Então, precisa fazer esse estudo minucioso para indicar corretamente. Porque a gente tem, às vezes, dificuldade. Onde colocar o drive? Que às vezes é uma estante toda aberta, cheia de nichos. Às vezes são só prateleiras, né? E aí a obra já tem lá o pontinho de energia, alimentação elétrica no lugar onde a gente vai pôr a prateleira. Tá, mas o drive, o que a gente faz? Onde a gente põe? Vai deixar em cima da prateleira? Não dá, sabe? Não é que não dá, mas vai ocupar um espaço, às vezes fica aparente, dependendo da altura que a prateleira for estar. Então, assim, chega a ser um desafio. Onde pôr? Quando é um momento assim que a gente está em obra e você está com o eletricista, tem um forro de gesso lá em algum lugar, dá para combinar com o empreiteiro, com a construtora, pôr o drive lá em cima do forro, faz aí uma ligação direta num interruptor ali do imóvel e tal, dá legal. Mas e quando não tá? Porque muitas vezes a gente chega depois que a obra acabou, né?
Então, tem cliente que demora um pouco mais para poder ver a parte da marcenaria. E ninguém quer abrir mão do LED. A gente que está lá vendendo não quer abrir mão porque fica muito bonito, valoriza demais o móvel. O cliente não quer porque ele também entende que fica muito bonito e às vezes é uma necessidade. E faz o quê com o drive? Aí, mas tenho 100, tenho direto. E aí eu fico nessa, será que vale a pena? Eu sempre indico com o driver, por conta dessa questão da segurança, a questão também de durabilidade da fita, porque como a gente tem uma fonte segurando toda essa oscilação, essa fita vai ter muito mais durabilidade, menos aquecimento, o fluxo luminoso. Conforme vai passando o tempo, o LED ele tende a perder o fluxo, ele vai ficando mais velho e vai perdendo esse fluxo, né? Quando a gente tem esse driver, ele segura mais essa diminuição do fluxo. Então, o benefício que traz trabalhar com um driver, eu acredito que seja muito maior. Claro, em casos específicos, que é um móvel que realmente não tem como passar uma fiação, não tem como esconder uma fonte, a gente acaba optando mesmo pela direta. Mas se a gente pensar que ela tem a fita com a fonte, ela tem muitos benefícios, a gente tenta sempre trabalhar com a fonte. Então, eu tenho essa tendência de querer sempre trabalhar com a fonte, porque eu tenho até muito receio de queimar muito fácil, né? Aqui na nossa cidade a gente tem essa tempestade, tem queima de elétrons e tal, então acaba que eu fico com esse receio, né, de queimar mais fácil, aquela coisa sempre da manutenção, né, e enfim, é transtorno para a gente, é transtorno para o cliente, para todo mundo, e eu tenho que o drive, ele vai, não é que ele vai evitar, mas eu acho que ele ajuda nessa manutenção, dessa oscilação, né, Sim. da voltagem. Ele absorve bem isso e ele tem elementos de segurança dentro do próprio sistema dele que evita que se queime. Então, além dele segurar, ele segurar essa diferença de energia, ele tem esse dispositivo de segurança, justamente para aumentar a vida útil, né? E quando queima, você só substitui ele, você não precisa mexer na fita de LED, no perfil que já está instalado, colado muitas vezes, né? Então, a facilidade dele também é essa. Exatamente. Porque daí você vai lá, é só uma pecinha que você desconecta ali, conecta e pronto, acabou. E essa parte para mim foi novo, tipo, que ele tem como se fosse nem disjuntor, se der uma carga maior, ele desliga, ele desarma. Na verdade, muitas vezes ele queima, mas ele pode aguentar algumas oscilações. Entendi. Então, algumas oscilações ele consegue segurar, ele não vai queimar direto. As mais fortes, possivelmente, ele queima e ele não deixa passar para a fita. Então, esse é o dispositivo, essa é a funcionalidade dele, né? Além de transformar a energia, ele proteger a fita de LED. Continuaremos, então, Josi, com as fitas com drive, porque já não queria trocar. Agora, então, fiquei mais convencida ainda de que devemos manter como estamos, né? E tá certo que agora ele tá bem mais fininho, tá evoluindo, tá bem bacana, tá bem legal, assim, já ficou mais fácil da gente esconder. Ele já fica menos aparente quando a gente precisa deixar, às vezes, em cima dentro de uma prateleira. Então, ele é bem fininho, fica lá no fundo, escondidinho, pronto, acabou, tá resolvido. Como você já implementou também os projetos, né? Você já monta, desenvolve pensando onde você vai guardar essa fonte, esse drive que precisa ter, né? Então, você já fica, acredito que fica até mais fácil já para fazer esse planejamento. Sim. Fica. Quando a gente está projetando ali, a gente já pensa nisso, né? Quando nós fazemos o projeto ali para o cliente final, que a gente mesmo está fazendo tudo, o esquema ali de como é que vai ser, a gente já pensa nisso, onde colocar o interruptorzinho, que inclusive agora temos um novo aí diferente, né, Josi, que chegou, que eu adorei a ideia. Vamos levar lá para a Celu também. E aí a gente já pensa mesmo em tudo isso, em onde colocar, né? Tem algum erro comum que vocês pegam, assim? Tipo, erros mais comuns em obra ou em momentos que o cliente chega aqui, deu ruim. Eu acho que um clássico é a potência de fita versus fonte, né? A fonte, ela tem uma potência máxima que ela suporta e muitas vezes a gente manda isso anotado, a secção das fitas, como elas têm que ser instaladas e às vezes por falta de conhecimento do profissional,
ele acaba instalando de forma que não vai trazer o fluxo que a fita precisa, então ela vai estar com uma má instalação ali na hora da fonte, né? E muitas vezes causa até queima do produto, ou da fita, no caso de uma instalação, ou muitas vezes ele não usou a fonte, ele acabou ligando direto, ou usou a fonte de forma errada. Então isso, mas é um erro mais técnico da instalação mesmo, né? Tem uma quantidade, assim, de drive para tantos metros, ou, tipo, nesse ambiente aqui, nessa estante, vamos pensar numa estante grande, cheia de nicho que vai para cima, embaixo, lateral, tananá de LED, vou usar lá 12 metros. Dá para usar um só? O ideal é que se divida, porque a gente está falando que a gente está trabalhando um produto com baixa tensão, que seria o 12 volts, né? Tá. Então, o ideal é sempre dividir para que a fonte ela consiga transmitir de forma igual para todas as vias de fita. Então, se eu colocar todas as vias, 12 metros de fita, numa fonte que não vai comportar potência, vai acontecer também de vir queimar mais rápido, porque ela não vai estar entregando a carga que a fita precisa, e também você vai ter uma baixa eficiência da fita de LED. Mas dá para fazer dividido, mas no mesmo interruptor, para ligar tudo junto? Sim, dá para fazer. Isso é possível ser feito? É para fazer. A gente tem um ponto só de energia, posso ter 3, 4 fontes, todas ligando no mesmo ponto de energia, isso dá para fazer. Aí, tipo, é como se saísse um de cada lado e encontrasse no meio. Exatamente. Então, a gente tem, vamos dizer, vários circuitos, né? A gente tem várias ligações, porém todas vindo de um mesmo ponto de energia. Eu vou pegar os fios de cada fonte, vou unir, né, o fase com o neutro, e a gente vai fazer a ligação na energia. Vocês estão vendo como eu entendo bastante de iluminação, né? Bastante de elétrica, né? É muito, eu acho... Primeiro que eu morro de medo, gente, tomar choque. Às vezes acontece. Sabe? Eu medo do choque. Eu tenho um medo descomunal de choque. E aí acaba não tendo muito conhecimento, na verdade, nenhum, né? Então, tô tendo muitas aulas aqui hoje, viu? Vou sair craque iluminação agora. Daqui a pouco a gente traz a Selma para vender pra gente. Outro dia, não sei o que eu tava perguntando a você de fótons, não era que eu perguntei? Lumens. Lumens. Que eu li alguma coisa que era negócio de mexer com a intensidade do LED. Que eu tive um cliente que eu coloquei o mesmo LED no quarto e na sala de cinema. E aí ele disse que estava errado, que na sala de cinema estava muito forte, que ele queria igual do quarto. Mas era tudo mesmo. Falei, Josi, como é que a gente resolve isso? Daí eu fui ler e tal, negócio dos lumens lá que eu acabei descobrindo, ela me explicou tudo de novo, muito melhor do que o que eu tinha lido, e aí ela deu uma solução, e aí ele ficou super feliz, viu? Não sei se eu te dei esse retorno, mas deu tudo certo, ele ficou super contente que resolveu, atendeu, aí ele achou que estava agora do mesmo jeito que estava no quarto, né? É porque na sala de cinema, como é que faz? Está tudo escurinho? O quarto já tem mais do que o LED da cama, né, ligado, mais luz de outros pontos. Então ele tinha aquela sensação de que era diferente e que estava muito forte aquele LED. E isso é um ponto também importante de observar, principalmente quando for móvel com base escura, porque a luz tende a ficar mais absorvida numa base escura, né? Ela não reflete tanto. Então, de repente, se for trabalhar um móvel que vai entrar um LED, precisa ser um pouco mais eficiente, a gente trabalhar essa intensidade também vai ser interessante. Todos são dimerizáveis? Todas as fitas de LED? Todas as fitas sim, aí o que muda é a fonte. Aí a fonte, ela precisa ser dimerizável. Aí isso altera. Agora, se a gente usar um interruptorzinho novo, que é esse daqui, ó, certo, ele tem a possibilidade de dimerizar. Então, você pode usar uma fonte normal. Então, ele funciona touch e dimeriza também. Aí não precisa mudar nada. É só comprar essa peça, ele vai fazer a função do interruptor e vai ligar o LED e também conseguir controlar essa intensidade da luz. Muito bem. Porque se não usar isso aí a gente teria que ter o quê? Um dimmer. Aí é um dimmer. Tá. Aí a fonte dimerizava e um dimmer igual aqueles de ventilador. Você vai controlando a velocidade do ventilador, você vai estar controlando
a A intensidade da intensidade luz. da luz. É no lugar da botoeira, entra o dimmer, É. né? Só que tem que ser um dimmer digital, não pode ser aquele dimmer convencional, porque no convencional não funciona para partes eletrônicas, né? O LED é um eletrônico, mas funcionaria que nem a botoeira, só que a diferença é que ele teria a mudança, a oscilação. É melhor esse Esse é muito esse moderno, né? interruptor aí. Eu testei ele lá, e eu entendia que ele era dimerizável. A gente ficou encantado. Falei, ai, vamos pôr aqui, né? Vamos colocar ele lá. Mas aí, quando você falou de fonte, eu falei, nossa, eu mandei pôr e não tenho a fonte, mas então esse não precisa. Esse é a fonte normal. A fonte Esse com normal a mesmo. fonte, Isso. o drive normal, a gente já consegue trabalhar com ele. Muito bom. E tem, voltando na história de erros assim, no imóvel, no projeto arquitetônico, não do arquiteto, porque quando tem um profissional é mais difícil dar problema. Mas a gente sempre tem aquela turma que vai fazendo, né? Tem algum erro assim muito característico de comum, tipo, putz, de novo esse. Acho que o mais clássico é misturar temperaturas de cor no mesmo ambiente. Ou lâmpada fria, né? É. Muitos clientes chegam com a lâmpada da casa fria, totalmente, sabe, dura, aquela luz dura, casa fria, e às vezes a pessoa acaba trocando o mobiliário achando que o problema é uma cor do móvel, é um sofá, um tapete. Na verdade, quando ela troca a iluminação, ela percebe que de fato era a iluminação que estava fazendo a diferença. A gente consegue posicionar, a gente cria cenas, né, com a iluminação, acendimentos separados. Então a gente tem uma possibilidade tão grande de trabalhar a iluminação que o cliente percebe que a casa dele se transforma, é outra casa. Acho que esse é um dos erros mais comuns. Né? A mistura, então, das temperaturas ali das lâmpadas, né? Na cozinha um frio, na sala às vezes uma tonalidade quente, mas muito fraca, que ainda tem um pouco do mito que a luz quente ela é uma luz fraca, né? Mas a gente como transforma, a gente trabalha a luz quente em potência, né? A gente trabalha a potência no ambiente. Então, eu consigo ter um ambiente iluminado mesmo com a luz quente. Então, às vezes a gente pega isso, o cliente fica com uma luz branca fortíssima na cozinha e na sala uma luz quente fraca. Aí ele fala, não ilumina. Mas tem essas outras, né, características da lâmpada. E é ideal, assim, padronizar? Então, vamos fazer toda a casa, se for por quente, põe quente, se for por fria, põe fria, ou não? Ou dá para trabalhar em ambientes diferentes, com temperaturas diferentes? Porque eu acho que o que fica muito estranho também é misturar as duas temperaturas no mesmo ambiente. Mas dá para trabalhar assim ou fica uma coisa meio ruim? A gente até pode misturar, dependendo, assim, um neutro com um quente, mas a gente trabalha em circuitos separados, independentes. Certo. O que fica estranho é você ter junto as duas temperaturas ao mesmo momento. Então, se você quer fazer uma atmosfera diferente em determinados momentos, então a gente pode fazer um circuito neutro, um circuito quente, uma luz mais amena. Então, não fica aquela briga. E até mesmo nos ambientes, a gente pode mesclar, aí vai muito do cliente. A gente sempre indica trabalhar sempre a mesma, mas tem cliente que às vezes tem preferências. Então, a gente consegue adaptar, trabalhar isso de forma que fique homogênea e fique bonito, né? Para não ficar aquele carnaval e atender as necessidades do cliente. O que está ajudando a diminuir muito isso também é essas luminárias que estão chegando agora com 3 temperaturas de cor. Então, muitas vezes, o filho gosta da luz fria, mas a mãe tem a preferência pela luz quente de toda a casa. Então, com algumas luminárias que estão vindo agora, a gente consegue deixar no ambiente para que ele escolha no momento ideal a temperatura que ele quer de cor. Mas, gente, numa peça só? Numa peça só. Na mesma peça, a gente muda no interruptor, não precisa automatizar nada. Algumas peças têm controle remoto e algumas você muda no interruptor. Dá um toque, uma tonalidade, dá outro toque, outra tonalidade. E a gente tem as 3 temperaturas. Meu Deus, que legal! Sim. Então a gente consegue já atender todos os públicos aí no mesmo ambiente. Todos os gostos, querido. O que você quer agora? Luz quente, luz neutra ou fria? Perfeito! Sim. Perfeito isso.
Isso em luminárias de teto, assim. As mais convencionais, está chegando ainda nas luminárias maiores, luminárias centrais, né, que são as mais convencionais. Mas a gente já encontra em algumas lâmpadas, e agora está começando a vir em algumas fitas de LED, mas que ainda está bem inicial, porque o LED é um pouquinho mais complicado, né, porque como ele é sequencial, então tem essa dificuldade ainda de fazer essa troca. Mas dentro de uma luminária, trabalha-se mais de um circuito de fita, então ele consegue fazer essa mudança, porque eu tenho mais que uma fita ali dentro, eu tenho uma fita quente, uma fita fria, e com a junção das luzes a gente gera luz neutra, então fica mais fácil de trabalhar, mas ainda a fita de LED ainda tá ainda caminhando. Eu já imaginava que nem daria para fazer com LED. Dá para fazer, mas ainda precisa desenvolver um pouquinho mais para ficar melhor. Falando em luminária, eu vi que lá na loja, né, vocês têm aquele lustre grandão, não sei se ainda chama lustre, Sim. Isso ainda usa-se bastante? Ou é uma coisa que já está um pouquinho mais... Depende muito, 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 muito mesmo do ambiente, teria que ser um ambiente muito sofisticado, muito requintado, que caberia um lustre, ou dá para usar? Sabe aqueles os lustres de cristais, de braços, né? Aquelas coisas bem... Eu acho lindo, mas eu não sei nem usar um negócio desse. Geralmente essas peças são peças grandes, volumosas, né? Antigamente nós tínhamos mais porque as casas tinham cômodos grandes, então eram bem amplas, então a gente acabava tendo uma saída melhor desse tipo de peça. Hoje a gente trabalha assim, a gente tem peças até de 60 braços, peças com quase 2 metros de diâmetro, então são peças grandes. Geralmente essas são mais direcionadas para buffet, para igrejas, ou casas bem grandes, né? E aí, como a gente tem algumas preferências de estilo, a gente tem mais saída hoje de peças mais minimalistas ou algumas decorativas diferente estilo, um pouco mais modernas, umas mais contemporâneas. Mas o lustre, ele é, eu acho que o clássico, que nunca sai de moda. Não vai sair de moda isso, né? Porque ele traz um glamour, ele remete à riqueza, eu acho, né? Ele traz essa ideia, né, para o ambiente. Então, acho que não vai, porque hoje em dia a gente não vê muito mais, né? Que teve uma época, lembro que na casa da minha mãe tinha, né? Não era, evidentemente, um enorme, mas ele era cheio de vidrinho, assim, penduradinho. Não sei quantos braços ali tinha. Mas era um negócio muito bonito. Depois foi trocando e trocou por uma luminária de LED, toda trabalhada também, que ficou super legal. E faz muito tempo que eu não vejo. Eu vejo em casa de festa, às vezes, alguma coisa. Por isso que eu perguntei. Falei, ainda usa, né? Então usa-se. Usa-se mais pontual, né? Mas usa-se sim. Muito bem. Meninas, acho que a gente está chegando ao fim aqui rumando aqui para o fim do nosso bate-papo. Queria saber de vocês se vocês têm alguma dica valiosa para deixar aqui para os nossos clientes, o pessoal que está assistindo a gente, tanto da parte de iluminação, em imóveis e nos ambientes, quanto na iluminação dos móveis. Se vocês quiserem trazer aí essa dica, a gente vai ficar muito feliz. Bom, a minha dica é sempre procurar uma loja especializada, porque a gente consegue ter a informação que o cliente precisa, assessoria para ajudar ele, e isso não é um custo a mais, isso já está no produto, né? Então, essa assessoria a gente oferece gratuitamente, justamente para trazer um produto mais assertivo para o cliente. E, de fato, luz é tudo. Então, se tiver alguma dificuldade, trazer que a gente consegue solucionar. Vocês vão ter apoio aqui. Com certeza. Aqui na Almax vai rolar esse apoio. Sim. Vocês vão conseguir dar essa orientação. Com certeza. Isso é muito legal. Sim. Josi? A dica também que eu posso dar é sempre trabalhar a mesma luz que vai ver no móvel também no ambiente como um todo. Se possível, o mesmo tipo de fitas, trabalhar com os mesmos fornecedores, porque acontece muito de no móvel o cliente trabalhar com uma fita que às vezes comprou na internet e no gesso uma que comprou na loja.
Por mais que seja na temperatura 3000, vai variar essa tonalidade da luz. Então o cliente vai falar assim, nossa, mas é a mesma temperatura de cor, mas está diferente. Então o LED ele tem essa diferença de qualidade. Então ela muda a tonalidade também. Pode mudar a tonalidade com relação à marca, por exemplo? Muda. Marcas diferentes? Sim, justamente por conta da qualidade do LED. E por mais que ele seja um 3000 ou um 4000, marcas diferentes ele vai alterar. E algumas são bem perceptíveis, outras nem tanto, mas tem aquele cliente que gosta de tudo bem homogêneo, vai acabar incomodando. Então, trazer sempre a mesma cor, o que está no móvel tá no ambiente. Sim. Faz sentido. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo. Para mim foi uma tarde de aprendizado extremo. Adorei. Nós que agradecemos. Sim. E a gente ficou muito feliz de poder participar com você hoje aí do podcast. Muito obrigada. Muito feliz por poder compartilhar aí um pouquinho do nosso conhecimento. E eu sei que vai agregar bastante. Josi, e conte conosco. técnica, né, Sim. menina? Sabe tudo essa menina. Obrigada. Fico feliz. Obrigada, Selma. Muito obrigada. E este foi mais um episódio da nossa série de podcast do ano de 2026. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula de iluminação que nós tivemos aqui hoje. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Comenta aqui as impressões de vocês. Se tiver alguma curiosidade, manda aqui pra gente.